Olá, estamos aqui de novo para mais um tour, dessa vez para um apartamento de 140 metros que a gente fez para uma família de um casal com 2 filhos, uma menina saindo da infância e um adolescente. É uma obra que a gente dividiu em 2 etapas, hoje eu vou mostrar o resultado da nossa primeira etapa, onde a gente mexeu em toda a área social, nos 3 banheiros, e a gente criou um espaço de trabalho bem importante que eles nos pediram logo no início. Foi uma transformação bastante grande, num tempo curto, mas também tenho que dizer que a gente investiu um tempo grande de planejamento. E isso é importante pensar. Sempre que você tiver que fazer uma implantação rápida, para que você consiga garantir prazo e custo, é importante gastar tempo em desenvolver um bom projeto, com todas as especificações redondas, também aprovadas, sem correr o risco de serem alteradas, um orçamento bem feito e um cronograma amarrado com fornecedores que você confia. Essa é a receita de bolo da Quatrino para que se faça a obra sem desvio de prazo e sem desvio de custo. Eu vou começar aqui por esse pórtico. Essa área mais rebaixada, ela já existia. A porta também, em função do tempo curto, a gente manteve. O piso também mantivemos e aí a gente entrou com uma remodelação de layout bastante agressiva e alteramos os acabamentos de paredes, refizemos toda a marcenaria e compramos um mobiliário novo. O que a gente pensou para essa chegada, para essa caixa? Aproveitamos aqui essa diferença de altura para marcar essa fachada com esse tom de verde e propusemos aqui um armário que é um armário importante para quando você chega, né? Você chega em casa, para a gente não deixar a bolsa aqui em cima do banco, para a gente não largar o casaco ali em cima da poltrona, a gente tem aqui uma chapelaria, uma porta alta, com prateleiras internas, e aí eles chegam aqui e podem depositar a bolsa, deixar a baguncinha que fica escondida e mantém a ordem, assim, num ambiente como esse, tá super organizadinho, e no dia a dia tá ficando assim, porque essa marcenaria tá cumprindo bem a função. A gente tem ainda armários aqui embaixo e em cima. Esse pórtico, ele se prolonga até aqui a parede da cozinha, e a gente conseguiu esse cantinho aqui, com uma poltrona, para que eles possam, enfim, ter um livro lá, sentar aqui, aproveitar aqui essa luz direta aqui no livro e relaxar nesse cantinho aqui integrado a essa área de marcenaria. A gente usou esse tom de madeira em todas as marcenarias que a gente propôs aqui. Ele é o Frejó da Guararapes. Para trazer aqui um detalhe diferente dessa marcenaria, a gente desenhou essas prateleiras no formato irregular aqui para acomodar realmente objetos de decoração. Ela é uma galeria de objetos e aqui nessa produção a gente utilizou bastante todos os elementos que eles já tinham, a gente tem buscado fazer isso, investigar essa herança, investigar o que o cliente tem e propor realmente que essas peças se tornem protagonistas dos espaços deles. Isso conta a história dos clientes. E cada vez mais a gente tem se aprimorado em trazer objetos que conversem já com coisas que eles já têm e que essa composição, enfim, seja finalizada de forma que eles cheguem aqui ou as pessoas que cheguem até aqui olhem para o espaço e falem assim, uau, essa casa realmente é de vocês. Isso é muito legal. Para trazer essa diferença, a gente usou aqui esse MDF num tom areia. E aí você percebe que tem aqui um resultado bastante descolado do que é a marcenaria, do que é aqui a nossa galeria e o verde ainda aparecendo aqui atrás para reforçar essa intenção que a gente tinha de marcar essa área, que é uma área de chegada, mas também uma área de circulação para a área de serviço e a área dos quartos. Uma solução legal e interessante que a gente deu aqui para que essa galeria tivesse esse aspecto de uma prateleira mais fininha, similar a uma serralheria, foi criar uma estrutura mais parruda no fundo desse armário. Então aqui a gente tem um fundo falso que foi pintado na cor da parede e atrás a gente tem uma madeira bastante espessa, 5 centímetros de espessura, onde a gente fixou
todas essas prateleiras fininhas nessa base. E aí, para que ela tivesse escondida e pudesse ser fixada na própria alvenaria, a gente deixou essa diferença e fez esse fundo falso para manter esse aspecto de que, enfim, nada está acontecendo lá atrás. Elas estão flutuando lindamente nessa nossa parede. Essa parede que você está vendo de madeira aqui atrás, ela não existia. Isso era um espaço único, ele ia lá até o fundo. A televisão era desse lado, numa marcenaria, numa parede de mármore. Ela era um travertino romano aqui, toda revestida. A gente tinha um sofá aqui, um aparador, 2 poltronas e um outro sofá aí onde você tá. Então eram 2 ambientes, mas a televisão estava alta, o sofá era pequeno, aqui não tinha um fluxo gostoso ali de organizado para essa recepção, então eles sentiam essa necessidade de ter uma sala mais funcional, porque um dos espaços estava sempre vazio, e a gente tinha 2 mesas. Tinha uma mesa ali, com 6 ou 8 lugares, se não me falha a memória, e outra mesa aqui, desse lado, com mais 6 lugares. Então, eles não... Aqui essa mesa, na verdade, era o depósito. Eu lembro que ela me contou bastante isso. Eles chegavam e eles usavam para deixar a bolsa, jogar o casaco, e eles usavam essa mesa, que é um lugar gostoso, mais conectado com a vista, que tem uma vista lindíssima, inacreditável. Então, fazia mais sentido que essa mesa de jantar tivesse lá. Então, a gente propôs essas alterações. Eu vou explicar direitinho como que funciona cada uma delas, mas antes, eu vou dizer que aqui também tinha uma divisória, porque como tem um espaço de brinquedoteca antes, ele já existia. Ela tem uma filhinha, como eu falei, pequena, ela adora desenhar, e a gente queria deixar um espaço organizado de brinquedoteca que não necessariamente tivesse um apelo muito infantil, que tivesse uma paleta conectada com o resto da casa aqui, dessa área social, e a gente conseguiu. Aqui nesse nicho tinha uma churrasqueira, então ela era aqui, e aqui tinha uma bancada pequenininha. Eles não usavam a churrasqueira, e aí a gente optou por demolir, capear os pontos aqui, e a gente conseguiu essa área super mais funcional para eles, já que o nosso jantar veio para cá. A gente agora tem aqui o cafezinho, tem uma área bem grande aqui de armazenamento com esse armário aqui com portas de giro e o armário superior com vidro, justamente para trazer essa leveza e ter acomodado aqui as louças, as peças cerâmicas que contribuem também para a estética do espaço. A gente optou aqui por usar o Perla Santana nessa bancada, que é um mármore que tem essa textura muito delicada, suave, e se acomoda muito bem com as outras escolhas que a gente fez de revestimento aqui. E a mesma prateleira fininha que a gente usou lá na nossa galeria, ela aparece aqui também, numa altura média, né, que a gente pode usar esses 2 espaços com bastante conforto, e uma iluminação ali no fundo também, que no momento que você está dando um jantar aqui, se você quiser deixar o ambiente mais intimista, a gente pode apagar todas as luzes do teto e deixar só essas luzes mais indiretas acesas. Voltando um pouco agora para essa nossa única e funcional sala de estar. É um living com televisão, mas a gente conseguiu aqui uma dinâmica onde eles tenham um sofá bastante confortável, mais bonito também, porque é importante, né? Às vezes a gente, quando é um living, a gente não quer um sofá que desconstrua muito a estética do espaço, né? Quando é um living com TV. E aqui a gente precisava disso, então a gente trouxe esse sofá, que é um sofá, assim, nunca nenhum cliente meu sentou e saiu da loja sem adquirir, que ele é muito, muito, muito confortável e bonito. Então a gente tem ele aqui. A televisão ficou numa distância bem interessante para o tamanho, né, que eles escolheram. A gente pensou nesse rack, que é um rack dessa linha que eu desenho com os muxarabes na porta, e ele é suspenso, então a gente queria realmente que ele fosse leve, né? O detalhe aqui que ele tem nesse tampo é um detalhe chanfrado, que faz com que ele realmente tenha uma leveza no formato. Uma prateleira também com esse detalhe de chanfro,
Ela parece que ela é fininha aqui, mas ela tem um detalhezinho, ela é numa espessura normal. E a gente optou, saindo da caixa verde aqui, em fazer todo o revestimento das paredes nessa textura. Ao invés de fazer uma pintura, a gente resolveu investir nesse material que traz uma textura para a parede, ele é levemente bege, ele é o lime beton e ele cumpre o revestimento de todo o restante das paredes aqui nessa área social. A gente tem 2 poltronas aqui desse lado, esse banco que divide essa nossa área aqui de circulação, mas ao mesmo tempo traz uma conversa muito dinâmica para esse espaço. 2 mesas redondas que se sobrepõem aqui, que também são muito práticas no dia a dia, então eu estou recebendo aqui, eu quero colocar um petisco, apoio às bebidas, a gente tem mesinhas também laterais que podem vir, né, e acomodar também nesse ambiente. E o tapete, que é esse tapete listrado que a gente escolheu aqui, ele tem bastante a paleta também que foi escolhida desses tons mais terrosos. Eu cheguei um pouco mais cedo, estava batendo um papo com a cliente e a gente falou, é muito engraçado que a gente criou um espaço de escritório que reduziu a sala, mas ainda assim é uma sala muito grande e confortável, né? Falei, com certeza. Então, às vezes, você tem um ambiente muito amplo de 2 espaços e a dinâmica da família não combina, né, com ter aqueles 2 espaços. Então, sempre que eu vou produzir um projeto para um cliente, eu pergunto muito para eles qual que é a dinâmica, né? A gente até brinca que fala assim, tá, acordou, né? Me conta tudo, acordou, abriu o olho. O que você faz? Levantei, fui até o banheiro, peguei minha escova de dente que fica aqui. Então, todo esse conhecimento profundo do cliente faz com que a gente consiga dar soluções que, quando estão materializadas, eles falam, caramba, funcionou, né? Funcionou muito bem. E isso é sempre muito gostoso para a gente. Dito isso, vamos falar um pouquinho da nossa sala de jantar e eu vou mostrar qual é a dinâmica da nossa brinquedoteca nesse espaço aqui também. Esse espaço é quase que um nicho, né? Parece que ele foi feito para ter uma sala de jantar aqui. Ele é todo envidraçado, né? Isso era um terraço que foi unificado à sala, mas isso já estava quando a gente chegou. E a gente pensou aqui em ter essa mesa oval, com 6 cadeiras, a gente não quis colocar também uma mesa muito grande, ou a gente está sempre muito preocupado com circulação, e por isso a gente pensou realmente numa sala de jantar mais compacta, que funciona bem no dia a dia deles. A gente escolheu aqui esse pendente, que é um pendente mais horizontal, ele tem bastante essa textura aqui, essa paleta combina bem, ele quase que some aqui nesse espaço, porque a gente não queria uma peça que atrapalhasse aqui a vista que a gente tem, que é muito bonita. Então, por isso que a gente fez essa escolha, ele é do Valdir Júnior, e ele ficou perfeito aqui para esse espaço. Aqui da nossa cristaleira eu já falei, agora eu vou contar o que a gente fez do outro lado, que é essa brinquedoteca para a filha dela, que a gente queria armazenar os brinquedos, porque eu não sei se acontece isso aí, mas aqui na minha casa, não aqui, mas na minha casa acontece muito, é que a criança traz os brinquedos para a sala, né? E é normal que isso aconteça, porque a criança que fica lá no quarto, você só pode brincar no quarto. Não, a gente tá junto, né? A gente tá aqui tomando um drink com o marido, assistindo uma televisão e a criança tá junto brincando. Então, espaços como esses, eu acho que eles são muito desejáveis nos dias de hoje. As famílias, elas querem estar juntas, eu sinto isso. Então, quando a gente propõe esse armário aqui no fundo, no mesmo tom de marcenaria de todo o restante, eu faço o quê? Eu unifico esse espaço. É um espaço infantil, é um espaço de criança, mas a paleta, ela tá harmoniosa com o restante. Então, aqui a gente tem área para armazenar os brinquedos, em cima e embaixo, lápis de cor, papel. Esse banco que a gente desenhou aqui, ele é um baú, então os brinquedos também estão aqui acomodados. E essa mesinha, ela encaixa aqui, então ela pode sentar aqui, ela tem as 2 cadeirinhas, então, sei lá, estou recebendo um jantar
os amigos chegam com os filhos. Gente, que delícia isso, né? As crianças estão aqui, ó, sob nossa, né, vigilância, brincando, tranquilas, tá tudo à mão e eu tô aqui no meu espaço. Então isso assim funcionou muito bem. Antes ela tinha uma divisória aqui e aí ficava só esse espacinho pequeno para ela brincar, então a gente aumentou esse espaço dela e ao mesmo tempo, putz, as crianças não estão aqui, estão lá no quarto. Esse é um espaço que eu posso tirar aqui essas cadeirinhas, deixei aqui do lado e sentei aqui e apoiei meu vinho olhando a vista. Então também funciona muito bem essa área, né? Nossa ideia justamente é que isso tudo tivesse integrado. E aí, antes de ir para o nosso escritório, eu vou mostrar só um spoilerzinho do que acontece aqui. A gente aproveitou essa divisão, essa marcação dessa viga, para colocar uma divisória aqui, que é esse mocharabe da menta. E aqui, atrás dessa divisória, revela o espaço de trabalho deles. É um escritório com 2 posições que eles nos pediram, um espaço bem generoso. E eles não queriam ficar muito fechados, né? Então, à medida que a gente faz esse tipo de solução, o espaço ele fica ventilado, ele ficou muito iluminado, porque ele está conectado com toda essa área envidraçada, e ao mesmo tempo é um espaço reservado. As crianças não acessam com facilidade. Lá do outro lado tem uma porta, se eles quiserem trancar, eles trancam. Então, funcionou bem essa dinâmica. A gente até pensou se eventualmente a gente fechava isso com vidro interno. Eles falaram, não precisa. O que a gente precisa é ter essa sensação de que papai e mamãe estão fechadinhos trabalhando. E tá funcionando bem. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Agora eu tô aqui dentro desse escritório. Como eles nos pediram 2 postos, e aí uma cadeira saiu daqui porque a gente teve que pedir licença para nossa cliente, ela foi trabalhar lá dentro. Mas a gente tem 2 postos de trabalho com 2 gaveteiros aqui, um para cada um. A gente conseguiu bastante espaço de armazenamento aqui desse lado e aproveitou a base aqui da peça para ter iluminação de bancada também, além dessas 2 arandelas que são articuladas. E desse lado aqui atrás, a mesma coisa, armários inferiores, prateleiras aqui para objeto de decoração e livros. E aí vocês vão ver que essa divisória é um painel, aqui também é um painel de madeira, e aí a gente tem uma porta aqui que fecha o espaço e tranca se for preciso. E aqui ao fundo, esse mocharabe que divide, delimita, né, o final desse espaço com a brinquedoteca. Aqui a gente também aplicou essa textura, que é o lime beton, e a gente conseguiu, como o ar-condicionado aqui da área social é dotado, a gente ainda conseguiu manter ali a posição da grelha para insuflar esse ambiente também. A gente pensou, inclusive, e definimos essa dimensão pensando justamente na posição, no limite, né, que esse ambiente poderia ter de área. E aqui a gente tem mais esse ponto de refrigeração. Agora eu vou lá para o quarto da Mari, que ela foi a primeira contemplada com essa reforma da área íntima. Vamos lá. Bom, esse aqui é o novo quarto da Mari. A gente fez uma transformação total. Ela ainda tinha uma pegada aqui de um quarto mais infantil. Tinha uma cômoda aqui tinha uma poltrona de amamentação. Eu lembro que aqui tinha um desnível de parede, tinha uma árvore daquelas que penduram as coisas, sabe? E ela queria uma atualização, porque ela tá quase entrando ali já numa pré-adolescência. E pré-adolescentes querem o quê? Eles querem essa paleta, né? Normalmente em tons de lilás e rosa. Ela quer uma bancada, ela quer um espelho com luz frontal, porque ela precisa se maquiar, ela precisa se arrumar para ir para a escola. Então a gente foi atendendo todos esses desejos que ela trouxe, lembrando que esse armário desse lado esquerdo e aquele daquele lado, a gente não mexeu.
Era uma premissa do cliente. A ideia foi mantê-lo, já que ele era branquinho. Não queríamos fazer uma marcenaria tão para tudo. O que a gente fez foi todo esse outro espaço entrar com premissas novas. Então a gente desenhou esse painel ripadinho, que faz toda a volta aqui, desenhando essa cabeceira e essa lateral de cama. A gente desenhou essa cama com bicama, nesse tom amadeirado. Acima do painel, a gente entrou com esse papel de parede, que tem toda uma linguagem já, né, nesse mood, além das cores que ela tinha pedido pra gente, que era o amarelo, o rosa e o lilás, tem essa coisa das flores, né? Então acho que foi bem interessante. Como no próprio tapete aqui, que a gente traz essa folha, e ela tá nesse momento da Lilo, né? Então ela tem vários. Acho que eu não assisti esse último filme. Você pode escrever aí para mim nesse vídeo e me contar um pouco o que acontece. Mas eu sei que tem uma menininha agora, né? Além do eu conhecia o Lilo. É Lilo? Stitch? Stitch, na verdade, o nome. Do azulzinho, e agora ele tem uma amiguinha. Enfim, ela é super apaixonada por essa menininha. Escreve o nome aí para mim, porque eu não lembro. Então a gente tem algumas por aqui. E a gente pega o tom dela, né? E imprime bastante nesse espaço. Então a gente escolhe essa cadeira aqui, que é uma cadeira do Fernando Jäger, que a gente consegue customizar. Então, a gente definiu o tom aqui da serralheria, da estrutura da cadeira e o tecido bem alinhadinho com isso. E eu já vou aproveitar para te mostrar essa penteadeira que a gente detalhou para ela. Então, a gente tem uma brincadeira aqui desses pés, eles serem laterais ao tampo e não embaixo, como ele costuma ser. E ele é bipartido aqui, então cria um desenho interessante nesse MDF ocre. A gente tem o espelho, esse espelho a gente desenhou com essa opção para ter a luz frontal, que era um desejo também. Aproveitamos para ter esses nichos aqui, então 2 fechados. É importante, né, guardar material escolar, os pais sempre pedem isso pra gente, eles acomodam aqui. Esse nicho aberto para ter aqui as pelúcias. E mais um gaveteiro. E a gente faz um detalhezinho aqui nesse gaveteiro, que foi aplicar esse puxadorzinho, que é um puxadorzinho da Zara. Então, às vezes, a gente consegue customizar um pouquinho mais o móvel com elementos simples, né? E foi o que a gente fez aqui. Eu vou chamar a atenção aqui para o detalhe da cortina que a gente trouxe. Essa é uma cortina romana. E aí a gente escolheu esse tecido, que é um tecido em linho, um pouquinho que tem uma permeabilidade da luz, e a gente criou essa marcação nas laterais e aqui na borda dele. Achei que ficou super charmoso. Normalmente a gente faz com um tecido único e esse detalhe acho que ficou super bacana. Além de fazer essas escolhas dessas roupas de cama aqui que eu vou mostrar para vocês, essa aqui é a linha da Duda Sena, minha grande amiga, para a linha Home. Ele tem essa cianinha aqui, em todo esse detalhe aqui da colcha, assim como nos porta-travesseiros, é super fofo e combina super bem com esses ambientes. Eu vou mostrar aqui também para vocês a escolha que a gente fez da luminária. Aqui a gente já tinha essa área com forro de gesso, a gente não mexeu, tanto é que tem umas moldurinhas aqui que foram mantidas, ar-condicionado também mantido. O que a gente fez foi escolher essa luminária, que é uma luminária que tem uma bandeja e joga a luz para cima. Ela é interessante para ambientes assim de descanso, além de se acomodar bem e trazer uma informação estética para o ambiente. Então ela é bem legal, ela tem essa bordinha fininha, fica como uma sugestão também para ambientes como esses. E eu vou me despedir aqui de vocês, vou terminar esse tour por aqui, por quê? Ainda tem bastante obra para acontecer aqui nesse apartamento. A gente optou por implantar em 2 etapas, então a gente ainda tem outros 2 quartos, cozinha, a gente já fez os 3 banheiros, mas isso eu vou contar para vocês e vou mostrar em outro vídeo. Me conta aqui se você gostou, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão. Toda quarta-feira tem vídeo novo e eu espero vocês na próxima semana. Até mais!